Bom, agora que a gente falou o que é uma variável instrumental, né, qual o objetivo, né, corrigir esse problema o viés causado por endogeneidade nas variáveis explicativas, então encontrar uma variável que possa substituir a variável endógena, né, que seja correlacionada com ela e não correlacionada com o termo de erro, isso é o que é uma variável instrumental. A gente agora vai falar um pouquinho como estimar, né, como estimar nessa situação. Então, beleza. Então, estimação de variáveis instrumentais no caso de uma regressão simples. Então, regressão simples é aquela regressão que tem uma única variável explicativa. A gente quer identificar o parâmetro, né, associado lá à variável de interesse. Então, no nosso exemplo, era log de salário como função de educação. A gente quer identificar o parâmetro associado à educação, que seria o impacto da educação no log de salário. Identificação de um parâmetro nesse contexto significa poder escrever beta1 em termos de momentos populacionais que possam ser estimados usando uma amostra de dados. Essa é a ideia. Então, a gente está querendo poder estimar beta1, né, com base em momentos populacionais, né, e usando uma amostra de dados. Então, para essa regressão aqui geral, né, y, uma regressão simples, y como função de uma única variável x, podemos escrever beta1, tá, gente? Isso aqui é minha preguiça, tá, de escrever beta, porque tem que acessar o editor de equação. Então, a gente pode escrever beta1 em termos das covariâncias populacionais. Então, a gente pegaria aqui, ó, covariância daqui do y com a z, depois covariância da x com a z e covariância da z com a u. Como a gente está assumindo aqui que a variável instrumental z não está correlacionada com o termo de erro u, esse último termo, covariância de z com u, zeraria. E a gente poderia isolar beta1 a partir daqui como a covariância entre z e y dividido pela covariância entre z e x, z sendo a variável instrumental. O estimador, bom, isso aqui a gente está usando os momentos populacionais, né? Covariância é um momento populacional. Aqui, então, a gente vai agora usar os momentos amostrais. Então, a gente vai substituir o operador covariância por um estimador da variância. Então, a gente vai botar aquele somatório, aquela coisa toda. E a gente ficaria com isso aqui. Somatório de z menos z barra vezes y menos y barra. E aqui o somatório de z menos z barra vezes x menos x barra. Lembrando aqui que aquele somatório seria a forma de estimar essa covariância, né? Então, de z com y no numerador e a covariância de z com x no denominador. Aqui tá. Em notação matricial, eu escreveria o estimador de variáveis instrumentais, né? O instrumental variable estimator, né? Como z' x a menos 1, z' y. Vou voltar nisso mais para o fim, quando eu realmente falar das várias situações. Aí eu vou dar um exemplo até com uma notação matricial para ver se fica claro para vocês. Bom, quando o x é exógeno, ela pode ser usada como sua própria variável instrumental. E o estimador de variáveis instrumental será idêntico ao MQO. Então, bom, então, todas as variáveis, aqui no caso é o modelo simples, não é a única variável, ela é exógena, eu não preciso de usar o z. Eu uso o x aqui no lugar. E a gente ficaria então com x' x a menos 1, x' y. Então, aqui eu ficaria com x' y no numerador e x' x no denominador aqui, né? Esse somatório de x' x ao quadrado, x menos x barra ao quadrado, né, que seria x', x. Beleza, ótimo. Bom, e a questão da inferência, né? Assim, essa parte é um pouquinho mais complicada, mas vamos lá. A inferência, né, a gente agora vai falar um pouquinho das propriedades do estimador de variáveis instrumentais e comparar até com as propriedades do estimador de mínimos quadrados, né? Como a gente fez lá no caso de painel, aqui a gente vai ter uma situação semelhante, comparando a IV com MQO, né? Lá em painel a gente comparava efeitos fixos com efeitos aleatórios, né? Então vai ser uma coisa semelhante, mas vamos começar do começo aqui. Então, primeira coisa, a gente impõe a hipótese de homocedaticidade, que nesse caso aqui mas condicional a z nesse caso, né? É que a esperança de u ao quadrado condicional a z é sigma quadrado, então sigma quadrado é a variância de u, certo? Como em MQO, dada a variância assintótica, podemos estimar o erro padrão.
Então, a variância do beta 1, aí no caso, e aqui não é em notação matricial, seria sigma 2, né? E aqui embaixo a gente teria n, sigma 2, sigma quadrado x, que seria a variância da variável x, a única variável explicativa, e aqui esse ρ, que seria então a correlação aqui entre, correlação ao quadrado, entre x e z, tá certo? Beleza. E aqui o erro padrão, então, seria, a gente teria que, seria a estimação aqui no caso, a gente botaria aqui esse sigma quadrado chapéu. O que corta com o que? Soma de quadrados total, devia ter escrito errado, devia ter escrito em português, né? Soma de quadrados total dessa regressão de x, que regressão é essa, né? Essa regressão, bom, isso aqui nem é uma regressão, isso aqui, na verdade, é a soma de quadrados total de x. É o somatório de x menos x barra ao quadrado, né? Isso aqui seria isso. Né? A diferença aqui é que a variância de x é essa soma de x menos x barra ao quadrado dividido por n. Então, o n daqui, que iria para o numerador, corta com o n de cima, então aquilo desaparece. E aqui a gente vê que pode calcular essa covariância aqui, essa correlação aqui, com r quadrado de uma regressão de x em z. Então aqui a gente botou a definição geral, e aqui a gente botou como a gente calcularia, né? Então aqui, isso aqui é fácil, é a estimação realmente da variância de u, né? Aqui é a soma de quadrados total do x, que é basicamente somatório de x menos x barra ao quadrado, e aqui é o r quadrado de uma regressão de x em z. Beleza. Agora a gente comparando um pouquinho, então esse aqui foi a variância do beta 1 de variáveis instrumentais, e aqui a gente, no livro, ele já usou isso, né, com vocês antes. Isso aqui seria a variância do beta de mínimos quadrados, seria sigma quadrado, que é a variância do u, estimada, né, sobre a soma de quadrados total de x, né. Então, esses dois termos diferem, basicamente, por esse r quadrado aqui, né. E esse r quadrado mostra quão correlacionada está a variável instrumental com a variável que ela vai instrumentar. Então, assim, nesse aspecto, quão forte é o instrumento, no sentido, ele está bem correlacionado, né, com a variável que ele vai instrumentar. Então, beleza. Então, a variância do estimador de variáveis instrumentais, né, difere da de mínimos quadrados apenas pelo R2 da regressão de x em z. Como o R2 está sempre entre 0 e 1, então é uma coisa que é menor do que 1, os erros padrão dos estimadores de variáveis instrumentais são maiores. Então, aqui a gente vê que como a gente vai dividir essa grandeza por um número menor do que 1, esse valor vai ser maior do que 1, certo? Desculpa, vai ser maior que o valor original, que seria a variância do beta de mínimos quadrados, né? Porque a gente vai pegar a variância do beta de mínimos quadrados, dividir por uma coisa que é menor do que 1. Então, claramente, a variância do estimador de variáveis instrumentais será maior do que a variância do MQO. Então, nesse sentido, ele será ineficiente, né? Se ambos forem consistentes ou não viesados, né? Então, comparando esses dois estimadores, que sob H0, o que é H0? É quando a X não é correlacionada com a U. Ambos são consistentes, né? Então, se eu não tiver o problema de endogeneidade, então se a X não for correlacionada com U, eu necessariamente deveria utilizar o estimador de MQO. Por quê? Porque ele tem a variância menor. Ele é eficiente relativamente o de variáveis instrumentais, que é bem o caso lá da comparação de efeitos aleatórios com efeitos fixos. Sob H0, que é o AI não correlacionado com a XIs, eu deveria usar os efeitos aleatórios, né? Porque ele tem uma variância menor, ele é eficiente. Beleza. Contudo, né, se H0 não for verdadeiro, ou seja, se H0 para a gente aqui é o X está correlacionado com o X ser endógeno. Contudo, então, se o X for correlacionado com o U, né, se a covariância de X com U for diferente de 0, MQO é inconsistente e VI é consistente. Então, sobre H alternativa, né,
que é a covariância de x e u diferente de zero, ou seja, x endógena, eu devo sempre usar variável instrumental porque ele é consistente e o de MQO não é. Né? Lembra a mesma situação lá, inclusive a gente vai até usar um teste de Hausmann aqui também, nesse contexto. Tá? Bom, quanto maior a correlação entre z e x, ou seja, quanto maior esse R2 aqui, quanto mais próximo de 1, né, no limite se ele fosse 1, o erro padrão aqui do estimador de variáveis instrumentais, né, seria idêntico ao de MQO. Então, quanto maior a correlação entre z e x, menor serão os erros padrão de variáveis instrumentais, certo? Porque justamente esse R2 está no denominador. Então, aumenta o R2, diminui o erro padrão. E no limite, se ele fosse 1, ou seja, se Z fosse X, né, tivesse correlação 1, o estimador de mínimos quadrados de variáveis instrumentais coincidiria. Né? Beleza. Bom, vamos falar agora de um exemplo aqui. Um exemplo 15.1. É aquele lá do... É o mesmo exemplo, né, dessa equação de salário, com educação, educação explicando o log de salários. Aqui eu acho que é MROS, se eu não me engano, o banco de dados, e é retorno à educação de mulheres casadas. Bom, então se a gente estimar esse modelo aqui por MQO, o beta 1 estimado dá em torno de 11% os retornos de educação. Então, um ano a mais de educação vai aumentar os salários em 11%. Se a gente usar uma variável instrumental para a educação, assumindo que ela está correlacionada com a aptidão, isso. Então, assumindo que a educação está correlacionada com a aptidão, que está aqui no termo de erro, ou seja, a educação é endógena, eu procuro um instrumento, e aqui no caso vai ser a educação do pai, e aí, em vez de usar a educação, eu uso a educação do pai, e faço de novo a regressão, e aí eu acho um beta 1 estimado de 5,9, e bastante significante, né, com uma estatística T-stat de 9,28. E aí o que eu concluo aqui nesse caso? É que a estimativa MQO é muito alta, né? Parece então que tem um viés de aptidão omitida, ou seja, ali a educação está pegando o efeito tanto de educação quanto o efeito de aptidão. Então eu não estou conseguindo isolar apenas o efeito de educação. E aí quando eu tento instrumentar, né, botando uma variável que não é correlacionada com U, mas que é correlacionada com a educação, esse coeficiente cai bastante. Um outro exemplo que eu acho bem interessante, esse exemplo é muito famoso, assim, inclusive nessa literatura de avaliação de política, gente, muito famoso mesmo, que é o impacto de ser veterano de guerra sobre a renda de aposentadoria. Então, eles fizeram esse estudo, né, com as pessoas que serviram no Vietnã, lá nos Estados Unidos, anos depois, para ver se realmente se ter ido para a guerra os prejudicou financeiramente. A gente sabe que tem vários outros aspectos, né, de ter ido para a guerra, né, que podem prejudicar emocionalmente, né? A pessoa pode desenvolver vários distúrbios, bom, pode endurecer a pessoa, a gente sabe, né? Quer dizer, eu não sei pessoalmente, nunca fui para a guerra, ainda bem, mas assim, a gente já viu isso retratado em filmes, em livros, em diferentes situações, e imagino que realmente deve ser uma coisa dura, mas eles estavam preocupados aqui basicamente com a coisa financeira. Será que além disso, né, o fato da pessoa largar sua carreira, largar o que está fazendo para ir para a guerra, prejudica o salário também, a renda dela de aposentadoria, da carreira dela e assim vai. Bom, e aí o que eles perceberam? Que pode haver um problema de autoseleção, né, nessa coisa de ir para a guerra. Porque ir para a guerra era o seguinte, né, para a guerra do Vietnã. Tinha os voluntários, pessoas que chegavam a falar, quero ir para a guerra, e tinham as pessoas que eram sorteadas para ir para a guerra. Né? Teve um sorteio, uma loteria, o sorteio era pela loteria, cada jovem lá, eu não lembro se era entre 18 e 21, se era 18 e 19, recebia um número, e aí depois ele ia ver lá o sorteio da loteria para ver se o número dele tinha sido sorteado, e aí se tivesse sido sorteado ele iria para a guerra. Né? E quando a gente faz esse estudo, né, no futuro, a gente não sabe se aquele indivíduo foi para a guerra porque ele foi sorteado ou se ele foi para a guerra porque ele quis ir para a guerra, se ele foi um voluntário. Né? E o que se fala é que, na verdade, essa decisão de se alistar voluntariamente pode estar correlacionada com outras características que afetam os ganhos. Então, as pessoas podem ser mais destemidas, mais patriotas, mais, eu não sei, ter menos aversão ao risco e assim vai. E isso, claro, é uma característica que também afeta os rendimentos dela no mercado de trabalho. Então, tem uma correlação, né?
Ao mesmo tempo, pode ser que ela queira seguir uma carreira militar, então era importante ela ir para a guerra, porque uma carreira militar também vai te dar um retorno financeiro. Então, pode ter uma correlação. Então, o que eles fizeram, né? Foi feito esse trabalho bem famoso, eles fizeram esse estudo anos depois, mas pegando os dados do experimento, do sorteio, né, militar do Vietnã. Isso realmente te dava um experimento natural, no sentido de que, ó, eu vou usar aqui, eu acho que o dado do sorteio, que esse sorteio militar, tinha a ver com as datas de nascimento, era uma coisa dessa. Não é que eles vão lembrar anos depois qual o número que a pessoa recebeu. Esse número que a pessoa recebia tinha a ver com a data de nascimento dela, era um número gerado a partir da data de nascimento. Então é fácil reproduzir no futuro o número que a pessoa recebeu no passado, porque a data de nascimento ainda é conhecida, né? Então, basicamente, esses números aleatórios foram atribuídos para jovens entre 18 e 20, eu não lembro se era 18 e 20, era 18 e 21 ou 18 e 19, mas nessa faixa etária ali. E aqueles que possuíam números mais baixos teriam que servir no Vietnã, tinha uma probabilidade maior de ser sorteado, porque era o sorteio da loteria, tá, gente? Beleza, então, em vez de usar veterano de guerra, eles usaram esses dados do sorteio, que não tem uma correlação exata, porque mais gente foi, e nem todo mundo que foi sorteado foi por quê? Que nem aqui, alistamento militar, se a pessoa tem algum problema, a pessoa não enxerga, a pessoa manca, a pessoa isso, a pessoa aquilo, ela é dispensada, mesmo que ela tenha sido sorteada. Então não é um número exato. Assim, foi sorteado, vai. Ela pode ter sido sorteada e não ir, e ela pode ter sido não sorteada e ter se alistado para ir. Então tem uma correlação, mas não é exata. Aí, bom, aí eles fizeram esse estudo ficou bem famoso, é bem interessante, com essa variável instrumental, e conseguiram tirar então esse fator dessa endogeneidade aí da variável veterano, tá? Muito interessante. Tem isso aí em vários livros, Mostly Harmless Econometrics, vários livros de avaliação de políticas. Mostly Harmless Econometrics é um livro que assim discute esse experimento assim a fundo. Eu lembro quando eu li, foi ali que eu entendi o experimento. Não estou lembrando dos detalhes agora, mas assim, é ali que eu entendi mesmo os detalhes assim do experimento. Tá certo, gente? Então, muito interessante. Então, foi um caso bem interessante. Beleza, vamos ver agora propriedades de variáveis instrumentais quando a variável instrumental é fraca. Né? O que a gente vai chamar de variável instrumental fraca? Né? Bom, lembra que tem aquelas duas condições que ela tem que atender para ser uma boa variável instrumental. Ela não deve estar correlacionada com o U e ela deve estar fortemente correlacionada com a X que ela vai instrumentar. Então, essas são as condições, né? O que acontece se a hipótese de covariância de Z com U igual a zero for falsa? Ou seja, essa é uma que a gente não consegue testar, lembra? Que a gente tem que usar bom senso, teoria econômica. Então, bom, quando isso é falso, então quando ela tem alguma correlação, né, o fato dela ser ou não bastante correlacionada com X vai ser agravado. Aquela correlação com X que é tão importante, se ela não acontecer nesse contexto, quando ela também ela é correlacionada com U, aí o estimador fica muito pobre mesmo, assim, nem vale a pena usar. Então, o estimador VI também será inconsistente, quando Z, claro, né? Se Z for correlacionado com U, ele também vai ser inconsistente, porque Z também será endógena, né? É possível comparar o viés assintótico de MQO e VI. Então, e a gente vai dar preferência para um ou outro dependendo dessa correlação aqui. Se a correlação de Z com U dividido pela correlação de Z com X for menor do que a correlação de X com U. Então, fazendo aqui esse limite de probabilidade aqui, do beta de IV, a gente vai achar isso aqui, e do beta de OLS, mínimos quadrados, desculpa, não traduzir, às vezes eu traduzo, não traduzo, a gente vai achar isso aqui, né? E aí vai depender, né, se isso aqui, né, for menor do que isso aqui, a gente vai preferir o de IV, senão a gente prefere o de OLS. Bom, isso aqui é hipoteticamente, gente, porque a gente não consegue medir essa correlação nem da Z nem com a X com a U, né? Bom, vamos lá. Então, aqui é só para frisar que quando isso aqui for duvidoso, né?
assumir que a covariância de Z com 1 é igual a zero, talvez seja melhor nem usar a variável instrumental. Ficar com o viés lá com a inconsistência mesmo do MQO, tá, gente? Estimação de variáveis instrumentais no modelo de regressão múltipla. Bom, eu acho até que eu vou usar o quadro um pouquinho, eu tenho uma aula preparada que fala de todos os casos, mas vamos ver. A estimação de variáveis instrumentais pode ser estendida para o caso de regressão múltipla. Bom, normalmente a gente tem um modelo lá de regressão, que é o modelo que eu estou interessado em estimar e interpretar. Esse é o modelo que a gente chama de modelo estrutural, tá? É o modelo que eu estou interessado em interpretar. O problema é que uma ou mais variáveis explicativas são endógenas, né? Aí, bom, quando a gente não tem mais de uma variável explicativa endógena, a gente vai precisar de mais instrumentos. E a regra mínima, né, de número de instrumentos é que eu preciso de ter, no mínimo, o mesmo número de instrumentos do que variáveis que eu preciso de instrumentar, né? Então, o mínimo é 1 para 1, tá certo? Para a coisa funcionar, é uma condição de identificação nesse caso. Então, vamos lá, a gente escreve um modelo estrutural, vamos agora aqui... aqui, primeiro, a gente tem, aqui nesse caso nem é o caso que a gente tem mais de uma variável endógena, ele começa com esse caso mais simples, que a gente tem mais de uma variável explicativa, mas só uma endógena. Note aqui a notação, gente, eu não uso mais x como variável explicativa, né? Eu estou usando y2, para denotar que essa é uma variável explicativa endógena. E aqui z1, para denotar que essa é uma variável explicativa exógena. Então, e aí eu vou pegar uma segunda variável exógena, que foi excluída do modelo original, e essa aqui vai ser o candidato a instrumento, e eu gostaria que ela fosse não correlacionada com o 1, aqui no caso, né? E essa, então, é a variável que eu vou usar para instrumentar y2. Então, eu substituiria y2 por esse z2, mas só que não é assim direto, desculpa. Aqui, no caso, o que a gente está fazendo? É a equação de primeiro estágio, né, da forma reduzida. Então, o que é o primeiro que eu tenho que verificar? Aqui, então, eu tenho uma outra variável explicativa exógena e essa aqui que é endógena. Eu tenho um candidato a instrumento, que é Z2. Eu preciso de verificar... Bom, eu tenho que assumir que Z2 e 1 são não correlacionados e eu preciso também que Z2 e Y2 sejam correlacionados, certo? Que é a segunda condição lá para ela ser um bom instrumento. Como é que eu verifico essa segunda condição? Essa é justamente a condição que eu consigo verificar. Eu pego a variável endógena, y2, e regrido em todas as exógenas, certo? As incluídas no modelo estrutural e as excluídas, que aqui no caso é uma única, e eu preciso, então, que esse coeficiente aqui associado à variável, a candidata a instrumento, aqui é a variável instrumental Z2, exógena Z2, a gente precisa que esse coeficiente seja diferente de zero. A gente normalmente verifica isso com o teste T, né, ali do coeficiente, né? Essa equação na forma reduzida, né, que é a equação de primeiro estágio, ela regride a variável endógena em todas as exógenas, tá? Então, lembrar que se eu tenho um modelo de regressão múltipla e eu quero mostrar que a variável, o candidato a instrumento, ele está correlacionado com a variável que ele vai instrumentar, eu tenho que regredir a variável endógena, y2, em todas as exógenas. E aí eu preciso, então, que essa variável Z2, ela adicione, vamos dizer assim, que ela dê explicação adicional, além do que a Z1. Né? Aqui, isso é muito importante, tá? Lembrar, nem todo livro frisa isso. Eles ensinam variável instrumental só com modelo de regressão simples. E aí, sim, eu vou regredir a variável endógena no instrumento. Aqui não, eu regrido a endógena em todas as exógenas. E eu preciso que o coeficiente da variável, que é a candidata a instrumento, aqui seja significante. Então, essa condição de identificação fundamental é que esse seria um ρ, tá, gente? 2 é diferente de 0. Beleza. Antes da gente passar para frente, eu vou fazer um pouquinho aqui no quadro, deixa eu até ver como é que estão, quantos minutos, aqui tá ótimo. Deixa eu botar aqui para vocês, porque eu tenho uma coisa um pouco mais sistemática do que isso aqui, que é o seguinte, só para a gente sistematizar todos os casos, tá? Então, a gente tem aqui, a gente tem esse modelo que eu acabei de mostrar aí, y1 igual a beta 0 mais beta 1, y2 mais
beta 2, Z1 mais U1, essa é a minha equação estrutural. Eu tenho a Z2, que é a candidata a instrumento, tá? Ela é exógena também. Ela é exógena e ela é o candidato a instrumento para essa Y2, não é isso? Aí eu faço, então esse aqui é o primeiro caso. Eu vou regredir a variável endógena em todas as exógenas. Esse aqui é o meu modelo de equação estrutural, em cima. É a equação que eu estou interessada em interpretar. E essa aqui é a equação reduzida, que aqui nesse contexto é a equação de primeiro estágio. E a condição de identificação aqui, né, eu vou testar aqui, é que π2 seja diferente de zero. Eu testaria isso aqui com um t-test. Beleza. O que aconteceria? Bom, eu posso, claro, eu posso ampliar, generalizar esse modelo aqui para várias variáveis explicativas, exógenas, né, aqui no caso. Então não vai fazer muita diferença, posso ter um modelo assim, beta 0 mais beta 1 y2 mais beta 2 E1 mais pontinhos, pontinhos, mais beta k, zk menos 1 mais o 1. Esse é o meu modelo estrutural, né? Ele tem, então, k menos 1 variáveis aqui exógenas, uma endógena. A forma reduzida, esse aqui é o estrutural, a forma reduzida seria y2 igual a π0 mais π1 z1. O candidato a instrumento aqui ainda é z2, tá? Essa é uma variável exógena. Não é z2 não, desculpa, é zk, gente. Z2 está aqui, está logo aqui depois disso. zk é a variável exógena. Candidato a instrumento para y2. E eu vou estimar isso aqui, vou regredir y2 em todas essas exógenas e mais na candidata a instrumento. E eu gostaria que o coeficiente associado a ela fosse significante. E aí eu gostaria então que πk fosse a condição de identificação, né? Eu vou testar isso aqui e eu gostaria, essa é a hipótese, né, que eu vou testar com o t-teste, e a condição de identificação é de que πk seja diferente de zero. É isso que eu quero encontrar. Se eu encontrar isso, aqui ele tem uma boa correlação com a variável que ele vai instrumentar. Beleza, meninos e meninas? Que outra situação que a gente tem? Bom, todos esses casos aqui são casos simples, em que se eu encontrar, então, se eu rejeitar aquela hipótese nula na equação, quando eu estimar a equação reduzida, né, rejeitar essa hipótese nula aqui, eu simplesmente substituiria a variável endógena por o seu candidato a instrumento. Esse seria o método de variáveis instrumentais. Beleza. E aí, o que acontece agora? Vamos voltar aqui para os slides. O que acontece agora se eu tiver, vamos falar dessa situação, mínimos quadrados em dois estágios, se eu tiver múltiplos instrumentos para uma mesma variável endógena. Isso pode acontecer também. No exemplo lá de log de salários, né, sendo explicado por educação, eu posso querer instrumentar a educação, eu posso colocar, na verdade, se eu quiser, educação do pai, educação da mãe e educação do cônjuge, companheiro ou companheira, né? Eu tenho 3 candidatos a instrumentos. Dizem que a educação da mãe não é tão bom, mas eu posso combinar, na verdade eu tenho 3 candidatos a instrumentos, se você quiser, né? Esses 3 seriam instrumentos. Então, vamos considerar aqui o modelo estrutural original. Não, considere nosso modelo estrutural original, que é aquele, não é esse, é aquele lá de trás, tá? Esse aqui. Tarará, né? Y2 endógeno, tem uma variável exógena,
E agora, além da Z1, que era uma variável exógena que faz parte do modelo estrutural, eu tenho Z2 e Z3 como candidatos a instrumento de Y2. Então, eu tenho dois candidatos a instrumento para uma única variável instrumentar, que é a Y2. Então, aqui assumimos que tanto o Z2 quanto o Z3 são válidos como instrumentos, desculpa, gente. Eles não aparecem no modelo estrutural e são não correlacionados com o termo de erro estrutural U1. Então, são variáveis exógenas excluídas, né? A gente aqui tá... Como é que a gente verificaria isso aqui, né? Aqui não basta um teste T, né? Aqui eu já teria que fazer um teste F para verificar se Z2 e Z3 são bons instrumentos, né? Assim como um polinômio ali de instrumentos, um conjunto de instrumentos, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, eu estou assumindo primeiro que eles são válidos. Então, ou seja, que eles ajudam a explicar Y2, eles estão correlacionados com Y2 e que eles não estão correlacionados com o termo de erro. A gente poderia usar tanto Z2 quanto Z3 como instrumento, mas o melhor instrumento, isso aí tem um paper, na verdade isso foi provado, que o melhor instrumento seria uma combinação linear de todas as variáveis exógenas. Esse seria o melhor instrumento para Y2, inclusive as exógenas que fazem parte do modelo estrutural. Então, a Z1, que está lá, né, provavelmente vai ser experiência, alguma coisa assim, que está lá na equação de salários, ela deve entrar aqui também nesse polinômio, nessa combinação linear. Então, na verdade, o ideal era pegar Y2, né, regredir em todas as exógenas. Na Z1, que faz parte do modelo estrutural, né, ela não é uma exógena excluída, e na Z2 e na Z3, que são exógenas excluídas e candidatos a instrumento. Então, a gente deveria pegar esse polinômio. Então, a gente deveria estimar Y2 estrela, regredindo Y2 em Z1, Z2 e Z3, chamamos isso de regressão de primeiro estágio. E aí a gente deveria substituir Y2 no modelo estrutural, lá na equação estrutural, por esse Y2 estimado, no modelo, substituímos Y2 por Y2 chapéu no modelo estrutural, e o coeficiente de instrumento variables, ou variável instrumental, será o associado a essa variável. Beleza, então quando a gente tiver mais instrumentos, né, para uma variável instrumentar, mais do que um instrumento para uma variável instrumentar, a gente na verdade deveria usar a combinação linear de todas as exógenas, não só dos dois, tá, gente? De todas as exógenas. Bom, e aí como é que... Então, esse processo aqui que eu descrevi antes, a gente vai, na verdade, chamar de mínimos quadrados em dois estágios. A gente já está meio... Por quê? Porque agora, não é, como eu tenho dois candidatos a instrumento, eu não posso chegar lá e substituir o Y2 por um ou por outro. Como é que eu vou escolher, né? Na verdade, eu vou fazer um procedimento em dois estágios. Eu vou fazer uma regressão de primeiro estágio, que é a variável endógena, explicativa endógena, Y2. Vou regredir em todas as exógenas, vou pegar essa Y2 chapéu, e aí vou substituir essa Y2 chapéu na Y2 do modelo estrutural. Né? Então, esse é um procedimento em dois estágios, que a gente chama de mínimos quadrados em dois estágios. Beleza. Então, apesar dos coeficientes serem os mesmos, os erros padrão de estimar mínimos quadrados em dois estágios à mão são incorretos, né? O que é estimar à mão? É realmente você fazer essa regressão de primeiro estágio, pegar Y2, regredir em Z1, Z2, Z3, salvar o Y chapéu, né, o X beta chapéu lá, salvar aquilo lá no stata, pegar esse vetor, né, que é esse Y2 chapéu, e usar na regressão lá do modelo estrutural, que seria a regressão de segundo estágio, como uma variável observada, não estimada. Se a gente fizer isso, a gente não leva em conta o erro de estimação de Y2 chapéu, e claro que os erros padrão vão dar errados. Então, normalmente, quando a gente quer usar esses procedimentos em dois estágios, a gente deixa o software fazer isso. Ele faz o primeiro e o segundo estágio, ele sabe que a variável saiu do primeiro estágio, já com erro de estimação, e ele leva esse erro para o segundo estágio. Então, é muito importante não fazer isso à mão, tá, gente? Porque apesar dos betas coincidirem, o erro padrão vai ser bem diferente. Esse método se estende para múltiplas variáveis endógenas. Então, na verdade, eu poderia usar esse método também se eu tivesse como variável explicativa no modelo estrutural Y2, Y3, mais de uma variável endógena, né? A única coisa que a gente tem que certificar é que exista pelo menos o mesmo número de variáveis exógenas excluídas, que são os candidatos a instrumento, que o de variáveis endógenas na equação estrutural. Agora vamos voltar aqui para o quadro um pouquinho. Ai, meu Deus, cadê? Desculpa, gente.
Vamos voltar aqui para o quadro um pouquinho. Eu acho que já fiz bastante aqui. Bom, eu vou parar aqui e vou voltar para o quadro, para o vídeo não ficar muito grande.